quadrinho aqui, ó. Existem algumas sentenças, algumas afirmações, que elas, ainda que tenham todos os requisitos, ainda que tenha sentido completo, verbo, VOF, ainda que tenha tudo, essas afirmações, elas não são configuradas, repito, elas não são configuradas como proposições. Então, ela diz assim na explicação, ó, não são proposições. Olha aí, ó. Não são proposições. O que é que não são proposições? Repito, são sentenças que podem ter todos os requisitos, mas mesmo assim não serão chamadas, não serão classificadas como proposição. Primeira sentença. Primeira, ó, as sentenças interrogativas. Interrogativas. Professor, o que é isso? É aquela sentença que possui à sua frente o sinal de, o ponto de interrogação. Então, toda sentença interrogativa, ainda que ela tenha todos os requisitos, ela não vai ser uma proposição. Por qual motivo, professor? Porque se eu disser assim, ó, quanto é 5 e mais 5? Qual é a tua resposta? 10, 9, 12. Tu não vai conseguir responder com VOF. E para ser proposição, repito, para ser proposição, é necessário que você responda com VOF. É necessário que você responda simplesmente com VOF, tá bom? Professor, quem mais? Ó, as sentenças exclamativas. Olha aí, ó. As sentenças exclamativas. Quem são elas? Aquelas que possuem à sua frente o ponto de exclamação. Então, repito, qualquer frase que tenha na sua frente o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação, ainda que tenha todos os requisitos, elas não serão proposições. Não serão proposições. Beleza? Quem mais? As sentenças imperativas. As sentenças imperativas. Professor, quem são elas? Essas sentenças imperativas, elas indicam ordem. Indicam ordem. Vá logo, chegue cedo, venha amanhã cedo. Então, são sentenças que indicam o quê? Indicam ordem. Então, toda sentença imperativa, ela vai indicar o quê? Vai indicar ordem. E por indicar ordem, elas não serão proposições. Não serão proposições. Professor, quem mais? Vamos lá, quem mais? As sentenças optativas. Olha aí, ó. Sentenças optativas. Indicam o quê? Essas sentenças indicam desejo, indicam vontade. Então, coloque aí, ó. Desejo barra vontade. Exemplo. Queria que ela chegasse logo. Queria ganhar na Mega Sena. Queria que o Brasil fosse campeão mundial. Então, são desejos. Nesse caso aí é quase impossível, né? Com o time que a gente tem hoje. Mas vamos lá. Justamente, Elizabeth, são frases sem verbos. A maioria delas são frases sem verbos. A maioria são frases sem verbos, tá bom? O que mais? Próxima. Quinta. Sentenças paradoxais. Quem são essas sentenças? São sentenças que não têm sentido. Até porque, Elizabeth, as frases sem verbos também não são proposições. Por qual motivo? Porque um dos critérios para que ela seja uma proposição é justamente esse de ter o verbo, né? Então, obviamente, nesse caso você tem toda a razão, tá bom? Porque as frases que não têm verbo, obviamente, não são proposições, tá bom? Quinta, sentenças paradoxais, ou seja, paradoxo. O que é isso, professor? É algo que não tem sentido. Sem sentido. Tipo,
Estou cheio de me sentir vazio. Olha aí. Como é que é possível você estar cheio de se sentir vazio? Não existe isso. Então, as frases que não têm sentido são chamadas de frases paradoxais. E automaticamente elas também não são proposições. Quem mais, professor? Vamos lá. As sentenças. Ó, sentenças abertas. Até porque nós já vimos na explicação que as sentenças dividem-se em abertas e fechadas, de maneira macro. Então, as fechadas, elas são sim proposições e as abertas não são. Não são por qual motivo? Não são porque elas possuem uma incógnita, uma letra. E esta incógnita nos impossibilita de validar ou de valorar com V ou F. Então, as sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas, optativas, paradoxais e as sentenças abertas, elas são o quê? Elas não são proposições. E aqui, ó, presta atenção, presta atenção. Aqui eu vou puxar um gancho mais para algo que eu percebo nas questões, conhecimento das questões que eu já vi recentemente. Eu ainda não vi isto em apostila, mas existe um outro tipo de sentença que está vindo agora nas provas. As bancas maiores já estão considerando esse tipo de sentença como também não ser proposição. Tá bom? Professor, antes de falar, dê aqui um exemplo. Se eu colocar assim, ó, Elizabeth é uma pessoa feliz. Olha a frase, ó. Elizabeth é uma pessoa feliz. Vamos por partes para saber se isso aí é ou não uma proposição. Primeira parte. Tem o ponto final? Tem. Requisito 1, ok. É uma sentença declarativa afirmativa. Porque eu falei que ela é uma pessoa feliz. Requisito 2, tem verbo? Quem não tem? Tá aqui, ó. Elizabeth é a conjugação do verbo ser. Então, quesito 2, tem verbo? Tem. Terceiro, tem sentido completo? Bora ver. Elizabeth é uma pessoa feliz? Tem. Eu consigo transmitir toda a informação. Então, ok. Quarto, se a Elizabeth for uma pessoa feliz, verdade. Se ela não for, falso. Então, eu consigo colocar aqui na frente o V ou F? Consigo. Professor, detalhe, outra coisa. Eu estou referindo a uma pessoa. Quem é a pessoa? Elizabeth. Mas eu não conheço. Repito, não precisa conhecer. Basta que você dê nome às pessoas. Confere? A pergunta é assim, então neste caso aí, a frase Elizabeth é uma pessoa feliz. É proposição? Sim ou não? Para as bancas maiores, não. E a tendência é que todas as demais bancas passem a seguir o mesmo critério. Para as bancas maiores, FGV, IDECAM, CESP, SEBRASP, VUNESP, para essas bancas, essa frase aí não é uma proposição. Não é por quê? Porque quando eu falo que a Elizabeth é uma pessoa feliz, esse sentimento de felicidade é algo muito subjetivo. O que para Elizabeth a torna feliz, para mim pode não ser. Então, a felicidade é algo que é algo subjetivo. Então, as sentenças que têm sentido subjetivo, subjetivas. As sentenças subjetivas, elas não serão proposições. Não serão por quê? Porque a felicidade, a tristeza, a alegria, ser bonito, ser feio, tudo isso aí são sentimentos. E esses sentimentos, eles são o quê? São subjetivos. Se eu disser assim, ó, Cláudia está muito longe. Cláudia está muito longe. Cláudia, eu estando no Ceará, realmente você está longe, porque você está em Goiás. Mas se eu já estiver em Goiás, tu não vai estar longe. Então essa minha frase pode ter duas respostas. Ela pode ser ao mesmo tempo verdadeira ou falsa. Depende de quem? Depende de onde eu esteja. Então estas frases que são subjetivas, elas são o quê? Elas não são proposições. Agora se eu disser assim, ó, eu estando no Ceará,
estou muito longe da Cláudia. Aí sim, porque ela está onde? Lá em Goiás. Neste caso, essa frase seria correta. Por quê? Porque eu fiz uma comparação. Se eu disser assim, ó, Paulo é muito... Olha aqui um exemplo. Ó, Paulo é feio. Paulo é feio. Melhorar um pouquinho. Paulo é alto. Paulo é alto. Ser alto é ou não é subjetivo? É. Ser alto é subjetivo. Ele vai ser alto em relação a quem? Em relação a mim, que tenho 1,80 m, ou em relação a quem tem 2,10 m? Ou em relação a quem tem 1,40 m, 1,50 m? Então, depende de quê? Depende de quem eu estou comparando. Agora, nesse caso aí, o Paulo é alto, é o quê? É subjetivo. Agora, se eu disser assim, ó, Paulo é mais alto que Antônio. Olha aí, ó. Paulo é mais alto que Antônio. Nesse caso aí, eu estou comparando duas pessoas. Eu estou comparando o Paulo e o Antônio. Então, independente da palavra alto ser ou não algo subjetivo, quando eu comparo duas pessoas, elas deixam de ser subjetivas e eu posso colocar uma perto da outra. Então, se o Paulo for mais alto, o Antônio é mais baixo. Se for o contrário, inverte a afirmação. Então, nesse caso, quando houver uma comparação, repito, quando houver uma comparação, ela vai deixar de ser subjetiva e vai passar sim a ser uma proposição, beleza? Vai passar sim a ser uma proposição. Tranquilo? Então aí a gente resume basicamente, ó, só que um recadinho rápido, ó. No meu YouTube, Prof. Gleidson Soares, tem várias aulas sobre esses assuntos, sobre todos os assuntos matemáticos que você imaginar, tá bom? Eu estou cada vez mais alimentando o YouTube, então não deixa de seguir para que assistir outras aulas da Consulpan, da Cetred, da IDIB, da Legatos, tem aula lá, tem todas as bancas que você imaginar, tá certo? Então não deixa de seguir não, beleza? Só para encerrar, aqui eu tenho então um rol taxativo de 7 sentenças que não são o quê? Que não são proposições. Quais sentenças? Interrogativas, exclamativas, imperativas, optativas, paradoxais, as sentenças abertas e, por último, as sentenças subjetivas. As subjetivas não são por quê? Porque o que é feliz para um pode não ser para outro. O que é ser bonito para um pode não ser para outro. E daí sucessivamente. Beleza? E aqui a gente encerra a parte da nossa aula de hoje, a parte teórica. No chat, rapidinho, alguma dúvida? Alguma dúvida no chat? Alguma dúvida? Ou podemos ir para as questões? Alguma dúvida? Ou podemos ir para os exercícios? Ó, vimos praticamente aqui uma revisão geral de proposições simples, compostas, sentenças abertas, fechadas, expressões. Vimos tudo isso aqui em menos de uma hora, mais ou menos, menos de uma hora, certo? É uma revisão mesmo geral. E vocês vão perceber que só com essa revisão nós conseguiríamos resolver quase todas as questões da banca AOCP direcionadas para este assunto. Quase todas as questões. Bora ver, vamos lá. Ó. Vamos lá. Vamos para a questão 1. Vamos iniciar as questões. Questão 1 é do seguinte, ó. Vou pular aqui o anúncio. Pronto. Vamos lá. Questão 1. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. Afirmação 1. Denomina-se proposição, aliás, toda sentença declarativa a qual se pode atribuir um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Trata-se, portanto,
de uma sentença fechada. No chat, questão 1, certo ou errada? Responda aí no chat. Questão 1, certo ou errada? Olha a afirmação, ó. Denomina-se proposição toda sentença declarativa a qual se pode atribuir um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso, nunca ambos. Trata-se, portanto, de uma sentença fechada. No chat, rapidinho, responda aí, questão 1, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Elizabeth, certo? Mais alguém? Certo ou errado? Vejam, ele fala assim, ó. Toda sentença declarativa, que pode ser o quê? Afirmativa ou negativa. Então, neste caso, a questão 1 está toda corretinha. Ele fala assim, ó. Só podendo atribuir dois valores lógicos. Ou verdadeiro ou falso. Exatamente, mas nunca ambos. Lembra do princípio? Ó? A afirmação vai ser o quê? Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Não existe um talvez, não existe um eu acho. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Então, nesse caso, questão 1 está o quê? Está correta. Questão 1, certinho. Certinho. Beleza? Questão 1, bem tranquila, bem tranquila. Detalhe. As questões que aí estão, todas são da AOCP, Instituto AOCP. Outro detalhe, banca AOCP e Instituto AOCP são diferentes. São meio que parceiros, mas são bancas diferentes. Agora, cobram muito parecido as duas, tá bom? Parecido mesmo, beleza? Questão 1, ok. Questão 2, ó. Questão 2, vamos lá. Respondo aí, ó. Vamos colocando no chat a resposta. Questão 2, tá bom? Em questões de raciocínio lógico-matemático, utilizam-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e um predicado. Ou seja, aquilo que eu falo de alguém. Então, sujeito e predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença? É. Faltou ele dizer assim, é uma sentença fechada. Fechada, porque, ó, Joaquim trabalhou ontem no mercado. Tranquilo, vamos lá. Entre os vários tipos de sentenças que existem, existe a imperativa. Essa imperativa indica o quê? Indica ordem. Olha aí, ó. As sentenças imperativas indicam ordem. Quando há o quê? Quando há uma mensagem de ordem. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma sentença do tipo imperativa. Vamos lá. A sentença na letra A, diz assim, ó, o dia está lindo. É o que? A sentença exclamativa. Confere, sim ou não? A B diz assim, ó, o computador não liga. O computador não liga. Ela não é sentença, não é proposição, porque não tem verbo, certo? Sim ou não? Além disso, nós não sabemos de quem está sendo falado. Então, nesse caso aí, ó, pronto, eu vou dar uma olhadinha nessa prova, tá bom, irmão? Agora tem que ver se o edital é igual. Tem que ver esse detalhe aí, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha, viu? Certo? Então a letra B também não é sentença imperativa. A letra C é uma sentença o quê? Interrogativa. Interrogativa. E a letra D diz assim, ó, resolva sua prova com atenção. É ou não é uma ordem? É uma ordem. Então, neste caso, o item correto é quem? A letra D. Porque ele fala o quê? Ele fala que ele quer uma sentença imperativa. Que indica o quê? Indica ordem. Nesse caso, na questão 2, item correto, letra D. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Podemos prosseguir? Vamos para a questão 3, ó. A 3 fala o seguinte, 3, ó. Vamos lá. Em questões de raciocínio lógico, é comum termos expressões e frases nas quais não conseguimos identificar
um sujeito e nem um predicado. Vamos lá. Se não tiver sujeito e nem predicado, não vai ser proposição. Óbvio, certo? Então, olha aqui, ele fala assim, ó. Por exemplo, 49 décimos. Olha aqui a frase, ó. 49 décimos. Primeira coisa, eu não sei de quem eu estou falando, eu não sei sobre quem eu estou falando, eu não sei o que eu estou falando. Então, automaticamente, essa afirmação, ela nem vai ser, escute bem, ela nem vai ser uma sentença, porque as sentenças, por exemplo, interrogativas, exclamativas, imperativas, elas têm toda uma estrutura. Agora, a expressão é apenas algo jogado, algo solto, certo? Que não tem sentido nenhum. Então ele fala assim, ó, 49 décimos é uma expressão. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta uma expressão. Olha aí, ó, não apresenta uma expressão. Para não ser expressão, vai ser uma sentença. Vai ser uma sentença. Então vamos lá. Letra A diz assim, ó, o dobro de um número é ou não é uma expressão? É. Eu não sei qual é o número. Então, é uma expressão. Letra B diz assim, ó, 25 metros e 30 centímetros. É ou não é uma expressão? É também. Não sei do que está sendo falado. Letra D de dado diz assim, ó, 1,2 também é ou não é uma expressão? É. E restou quem então? Restou assim, ó, a altura de Pedro é igual a 1,80 m. Nesse caso, isso aqui não é uma expressão. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma proposição, porque ele falou da altura de uma pessoa e a frase tem o ponto final, tem verbo, sentido completo, e se a altura de Pedro é realmente 1,80 m, verdade. Se não é, falso. Então a questão 3, ela vai ser o quê? Ela vai ser sim uma proposição lógica. Beleza? Questão 3, respondida. Vamos para a questão 4, ó. Questão 4. Questão 4, responda aí, certo ou errado? Questão 4, vamos lá, certo ou errado? Ele diz assim, ó, questão 4. A lógica matemática envolve compreensão e aplicação de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. Olha a afirmação, que questão massa. Ele fala assim, ó, somente as sentenças declarativas, olha aqui, ó, somente as sentenças declarativas pode-se atribuir valor de verdadeiro ou falso. Olha a afirmação, somente para as sentenças declarativas é que podemos atribuir valor de V ou F. Respondendo no chat, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Responda aí, Elizabeth, Ana Karina. Certo ou errado? Pensa o seguinte, qual é o conceito de proposição? Sentença declarativa, que pode ser o quê? Afirmativa ou negativa. Mas tem que ser o quê? Declarativa. E somente a proposição sendo declarativa é que é possível, sim, você atribuir a ela a verdadeira ou falso. Somente as proposições recebem valores de V ou F. Nesse caso, então, a questão 4 está o quê? Certinho. Certinho por quê, professor? Porque somente as proposições podem receber valores de V ou F. Só proposição. E elas são o quê? São sentenças declarativas